Bom dia, querido aluno. Eu sou a professora Andréa Gomes, de História, e estou aqui mais uma vez para passar alguns conteúdos importantes para vocês. Gostaria de pedir, por favor, que neste momento vocês pudessem se desligar do WhatsApp ou até mesmo de algo que possa distrair vocês e que o nosso tempo é tão pequenininho e que vocês realmente pudessem prestar atenção em tudo aquilo que for passado agora para vocês. Na aula anterior, nós falamos sobre, começamos a falar sobre essa questão da origem, das explicações para a origem do homem na Terra, né? Como é que surgiu, como é que foi essa questão do surgimento do ser humano. E começamos a falar sobre os mitos, né? Várias sociedades com seus mitos, tentando explicar, né, como é que o homem surgiu. Hoje nós vamos entrar em explicações um pouco mais científicas. Nós vamos iniciar, tá? Mas vocês vão ver que nas aulas seguintes a gente vai aprofundar um pouco mais. E para vocês perceberem, logo de início, nós temos aqui na frente, aqui no nosso primeiro slide, vou tentar, acho que dá para vocês verem, né? Se eu for aqui para o cantinho, acho que fica melhor. Então, aqui a gente tem o Charles Darwin, tá, gente? A gente vai entender um pouquinho o que o Darwin falava sobre essa questão da origem da humanidade, tá? Nós vamos tentar encontrar algumas explicações para esse povoamento da América. Vamos lá então, gente? Deixa eu passar aqui o slide para a gente poder prestar bastante atenção. Vamos lá, assim, pronto. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Olha só, gente, esse primeiro slide está falando o seguinte: além dos mitos de criação, há teorias científicas que buscam explicações para o surgimento dos seres humanos, tá certo? Além daqueles mitos, né, que nós estudamos na aula passada, existem também, né, teorias científicas. Então, gente, a mais conhecida foi a teoria criada pelo naturalista Darwin. Vocês vão ouvir falar muito dele, tá? Ele, de 1809, né, até 1882, foi o período de tempo que o Darwin teve aqui na Terra. E também foi publicada, toda essa teoria foi publicada na obra conhecida como A Origem das Espécies, tá, gente? Em 1859. Ele registrou todas essas teorias, né, dele nesse livro, A Origem das Espécies. Esse aqui já foi, vamos para o próximo. Vamos lá, gente. Darwin, ele defendeu o quê? Que todos os seres vivos têm um ancestral em comum, tá? Todo ser vivo, né, de acordo com Darwin, de acordo com a teoria da evolução, todo ser vivo tem um ancestral em comum. E eles evoluíram, tá? Eles evoluíram e se diferenciaram por meio de um longo processo de seleção natural. Tá? Então ele acreditava nessa questão da seleção natural, ou seja, a teoria dos mais fortes, ou seja, os mais fortes poderiam sobreviver. Tá? E as características desses mais fortes seriam o que prevaleceria, né? Nesse processo, os indivíduos mais adaptados no ambiente alcançavam resultados melhores na sua luta pela sobrevivência e dessa forma deixam um número maior de descendentes. Então, a teoria da evolução, ela fala sobre isso, né? Da teoria dos mais fortes e também, ou seja, de acordo com a forma que você se encontrou, que aquele ser encontrou para se adaptar àquele ambiente, a sobrevivência dele seria garantida, né? E ele deixaria, então, um maior número de descendentes. Gente, deixa eu diminuir aqui, que senão a gente não vai conseguir ver. Deixa eu ficar aqui nesse cantinho, depois eu vou para lá. Vamos lá. A explicação proposta por Darwin foi chamada de teoria da evolução, tá, gente? Não pode esquecer. É a teoria
né, que Darwin defende, porque afirmava que todas as espécies evoluíram de outras, entendeu? Ele afirmava isso, que todas as espécies evoluíram de outras. Darwin, ele não entendia a evolução como um processo, deixa eu trocar um cantinho, como um processo retilíneo de aperfeiçoamento, mas sim como uma teia complexa. Pronto, fica aqui. Houve muitas interpretações equivocadas da teoria da evolução e ela, gente, provocou muitas polêmicas na época em que foi criada, né? Imagina, ele dizendo, era uma teoria desafiadora, né? Principalmente, gente, pela questão dos religiosos, tá? Os religiosos e cientistas cristãos do século XIX, eles não aceitavam a ideia de que os seres humanos compartilham um ancestral em comum com outros animais, né? Porque ali como Darwin afirmasse isso, né? E não era algo que era muito aceito pelos religiosos. Então, gente, olha, embora, né, lá em cima no azulzinho está dizendo assim, embora bastante aceita entre os cientistas, né, atualmente, a teoria da evolução, como toda teoria científica, ela pode ser continuamente, gente, revista e também aprimorada, né? A gente sabe que nenhuma teoria é fechada, na verdade, né? Olha só, tem outra coisa importante também, que eu até anotei para poder não esquecer de passar para vocês. Deixa eu ficar aqui. E olha só, outra teoria importante que a gente que eu não deixei, eu não fiz em um slide, mas eu gostaria de estar passando para vocês, que é a questão da teoria de povoamento, gente. O que quer dizer isso? Olha só, o ser humano, tá? No início, essa teoria ela explica o seguinte, né? Que o ser humano, no início do povoamento do continente, ele era nômade. O que quer dizer isso, prof? Quer dizer que ele não tinha, gente, um lugar fixo para morar. Nômade é isso. A pessoa não tem lugar fixo. Cada dia tá num cantinho, tá? Então, ele não se fixava em lugar nenhum, tá? Em tempo nenhum. Tipo assim, vou ficar ali, né? Ah, eu moro aqui em São Sebastião, vou ficar aqui. Nasci aqui, construí minha casa e vou morar aqui. Então, não era assim, né? Ah, eu moro aqui em Jacarandá, a escola lá de Carlos Chagas, né? Saudade, meus alunos lá. Então, mas não é assim, né? Eles eram nômades. Então, o que acontece? Eles estavam sempre se movimentando. Cada dia eles estavam num lugarzinho. Por que isso, gente? Porque eles estavam em busca de alimento. Então, eles ainda não dominavam a técnica de plantar, né? Não tinha aquela coisa da agricultura, né? De plantar, de cultivar o alimento, não tinha. Então, acabava o alimento, eles iam para outro lugar. E assim eles iam, né, trocando de lugar. Então, não tinha um abrigo fixo. É possível supor que os grupos que chegaram ao continente americano, que chegaram aqui ao nosso continente, seja cruzando, né, ou cruzando o oceano, ou seja por passagem de gelo, eram caçadores, tá, gente? Perseguindo sua caça, que aos poucos foram fixando no continente americano. Então, a princípio, eles saíram à procura de alimento, à procura de caça. Então, cada dia eles estavam ali no lugarzinho e eles foram avançando, até que chegaram aqui no continente americano e estabeleceram raízes. Gente, olha só, nós vamos ter lá na nossa próxima aula, nós vamos falar aprofundar mais um pouquinho na origem do ser humano. A gente vai falar sobre a teoria do criacionismo e também vamos falar um pouquinho mais sobre evolucionismo de Darwin. A gente vai falar mais um pouco sobre isso, a gente vai entender um pouquinho mais. Eu gosto de ir e voltar um pouquinho para vocês não ficarem perdidos. A gente vai falar um pouquinho também sobre os primeiros hominídeos, quem é que deu... onde estava o primeiro ser humano, né? Em qual continente foi encontrado, as explicações para isso, né? A gente vai, eu gostaria de estar voltando um pouquinho, que a gente já começou a falar sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas importantes, tá? Vou passar para vocês agora um pequeno videozinho falando sobre essa questão, vou mostrar um mapa, né? Como é que foi essa vinda para o continente americano.
A explicação é bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu coloquei aqui no... Que eu salvei. Para aí, onde eu fui parar? Ah, tô aqui. Vamos lá. Ah, tá. Vocês vão prestar bastante atenção. É bem pequenininho o vídeo. Os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os primeiros habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia. Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Isso só teria sido possível porque na última glaciação, o nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América, o único ponto de acordo entre os estudiosos é a certeza de que o ser humano não surgiu nestas terras e sim veio de fora. Pronto, gente. Eu gostaria de... foi um vídeo que eu separei porque eu achei assim, muito interessante essa explicação e eu espero que vocês possam ver, rever e tirar todas as dúvidas. Vou deixar para vocês também aqui um joguinho, gente, rapidinho, 3 perguntas só. Eu quero todo mundo fazendo, porque é um jogo desafiador. No final, vocês vão apertar lá no ranking, para vocês saberem quem é que está em primeiro, quem é que conseguiu fazer em menos tempo, quem é que acertou mais. Eu vou estar recebendo todos os resultados. Então, depois eu vou colocar o ranking aqui no grupo de vocês, tá bom? Não deixe de participar. De acordo com o resultado de vocês, eu vou saber, né? Se vocês estão aprendendo, né? Como é que tá aí o aprendizagem de vocês. Gente, ó, Deus abençoe vocês e eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, tá bom?